Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Cá estamos de novo para um outro tema e o nosso tema desta semana são coisas estranhas que acontecem conosco e talvez aconteça com vocês também. Só que antes de contar o que já me aconteceu essa noite e que foi o que nos motivou a trazer essas histórias, vai rodar aquela vinhetinha inicial. E o Zé não ia contar uma coisa pra nós? Não, tu não ia me perguntar, não ia pedir pra contar de uma vez que tu presenciou eu tendo um... Ah, é verdade. O que foi que tu viu? Mas o que tu viste? Ah, eu vi tu ficar travado. Não se mexia. Freeze! I'm a baker! Put your hands in there. Como é que é? Put your hands in não sei aonde and give me all your money. And give me all your money. Isso. Agora fiquei curioso da letra, mas não importa. Conta pra nós como é que foi essa história, o que aconteceu? Que droga, preciso saber da letra de My Baker, só um pouquinho. Ai, não vou conseguir contar. É o remix do Zé, tu sabe, né? Freeze, I'm a baker, put your hands in the air. Mas por que in the air? Ah, mãos pra cima. In the air. Eu achei que ele tava pedindo botar a mão no bolso pra pegar o dinheiro. Put your hands in the air and give me all your money. Então vamos lá. Freeze! I'm a baker! Put your hands in the air and give me all your money. Tu não vai fazer a... Como é que você é? Freeze, tu fica... Ah, tá. Put your hands in the air and give me all your money. Ok? Tá. Que palhaçada. Vamos lá. Porque agora eu tenho que fazer. Senão eu não consigo contar a história. Freeze! I'm a baker! Put your hands in the air and give me all your money. Eu, como assaltante, saio um belo professor, né? De matemática. Que medo que eu vou meter em alguém. Freeze! Sim, tu estava imitando a música. É porque eu estou imitando a música. Estávamos nós na casa desse nosso amigo. Não só nós três, a família toda. E eu lembro que foi pós-almoço, antes café da tarde. Foi uma coisa assim. Começou a me dar um sono. E todo mundo disse, não quer deitar um pouquinho? Deita ali no sofá, era uma coisa assim. E eu deitei. E me deixaram lá para dormir, até que vocês foram me chamar para o café. E quando eles foram me chamar para o café, se eu contar algo errado, tu me corrige, mas essa é a minha lembrança. Quando vocês foram me chamar, eu já estava de olhos abertos, eu não estava mais dormindo. E vocês me chamaram, Paulo, vamos tomar café? E eu só fazia assim para vocês, com os olhos assim regalados para cima, vocês aqui, eu ali. E vocês, Paulo, vamos lá, vamos tomar café? Eu nem piscava, lembra? Os olhos abertos, sem piscar, não tinha movimento nas mãos, face, nada. E enquanto vocês estavam naquela de chamar a ambulância, eu comecei a me mexer devagarinho. Eu lembro que eu comecei pelas mãos, e aí todo mundo, ele tá se mexendo. E eu consegui falar, não demorou, daí muito. A partir do momento que eu comecei a mexer, foi tudo muito rápido. Eu comecei a falar, e vocês, o que houve? E eu relatei, eu não sei, eu escutava vocês, eu enxergava vocês, mas eu não conseguia falar nada, não conseguia mexer as mãos. Aí eu lembro que eu usei esse termo, eu estava paralisado. Eu fui na mesma semana no neuro, porque a gente ficou preocupado, e fizeram exames, né? Eu não me lembro se foi tomo que fizeram. E o médico disse, Paulo, o que tu tiveste foi uma ausência. Eu disse, como assim uma ausência? Senão a pessoa está ali, mas é como se o corpo todo se desligasse e tu fica ausente. Não me convenceu. Eu gosto de uma explicação melhor, nem que seja uma fenda no tempo, entendeu? Eu adoro essas explicações. Ou então, cadê o exame? Eu quero o exame que diga, tá aqui, ó. O exame comprovou que é uma ausência. Pronto. Pra mim tem que ter exame. Eu quero um exame de sangue, eu saí um exame de imagem. E voltei, pronto. É isso, eu saí do meu corpo. Eu estava fazendo uma viagem ali. A viagem astral. Mas é tu que assistiu, não foi uma coisa meio assustadora? Aí eu vou tomar um gole. Foi, claro que foi. Com licença. Mas é meu, viu? Tá, mas eu quero tomar um gole. Eu não sou de compartilhar, mas eu quero. Parecia uma estátua. Eu parecia uma estátua, né? Parecia. Tu nunca teve uma experiência assim, tá? Eu não. Deus me livre. Nenhuma semelhante a essas que eu Não, falei. Credo, então eu sou uma pessoa meio assombrada, Tu então. é assombrado. Que isso?
Zeca, pessoal, o que aconteceu essa noite? Primeira coisa que eu achei estranha é que eu fui dormir muito cedo, antes das 21 horas. Eu estranhei que tu não me ligou. Sim, não liguei pra ti, não liguei pra ninguém, não mandei mensagem, não teve nada. 1h30 da manhã eu acordei. Eu lembro do horário porque eu olhei no relógio, porque eu não sei porque eu achei que já era de manhã. E aí quando eu olhei, nossa, que estranho, 1h30, vou continuar dormindo. Voltei a dormir, eu sonhei, todo o processo natural, despertei outra vez, e aí eu lembro que eu pensei, agora é de manhã. Quando eu olho pro relógio, minha surpresa era 1h30 ainda, não tinha mudado o horário. Eu fiquei tão desconcertado, quase um pânico com aquilo, que eu levantei da cama, sentei na poltrona ao lado da cama e fiquei parado olhando para o relógio para me certificar que realmente eu estava enxergando 1h30, você não estava confundindo. Até cheguei a pensar assim, eu não estou olhando para um print, será que eu não dei um print na tela? E comecei a mexer, não. Quem sabe era uma falha na Matrix? Aí eu fiz o quê? Como eu não conseguia raciocinar nada, visto que eu estava muito nervoso, lá fui eu para as IA. Vamos conversar com a inteligência artificial. Contei o que aconteceu. Ela me trouxe tantas hipóteses. Tantas teorias. A primeira que ela trouxe foi a seguinte. O que eu tive foi... Eu sonhei que havia despertado e que olhei para o relógio que era 1h30. E que quando eu realmente acordei, era 1h30. Tu acha que isso me convenceu? Claro que não. Eu disse, não foi isso que me aconteceu. Mas é possível. Mas eu não gostei, eu queria uma coisa melhor. Eu queria, sabe, eu queria... abduzido. Não, abduzido também não quero. Mas eu queria, assim, uma viagem para um outro espaço-tempo e tudo. Juro que eu continuei, peguei meu telefone, IA aberta, inteligência artificial ali disponível. O que mais poderia ser? Perguntei, o que mais poderia ser? Ela me trouxe uma outra teoria que eu não lembro agora, que eu também achei muito calcada na realidade. Eu não queria nada muito calcado na realidade. Já que eu tava... É que assim... Aí ela me explicou por quê. Ela percebeu que eu queria algo fantástico. O que ela disse? Que como eu havia experimentado algo novo e que havia me impactado muito, eu não estava me satisfazendo com uma explicação científica, psicológica, racional foi a palavra que ela usou. Aí o que ela disse? Ela resolveu satisfazer o meu ego, o meu desejo. Então, Paulo, vou te propor algumas teorias que são mais afeitas à ficção científica. E aí ela propôs. Talvez tu tenhas viajado por uma fenda no tempo onde o tempo passa mais devagar. Ela quase me perguntou, tá satisfeito agora? Eu te dei essa... E aí, pasme, acredite se quiser. Aí eu gostei. Pode ser isso? Pode ser isso. No tempo. Sei lá, alguma coisa estranha aconteceu. E aí eu resolvi ficar satisfeito com essa história. Me acalmei um pouco? Não. Demorei para dormir? Sim. Claro. Mas, cá estou vivo, se viajei no tempo, voltei. Mas, gente, sério, agora parando de brincadeiras, foi muito estranho. Imagina, tu olha no relógio, 1h30, aí tu vai dormir, tu sonha, e quando tu desperta, pensando que já se passaram horas, é exatamente a mesma hora que tu olhaste atrás. Não. Já aconteceu algo assim? Assim, ou que te deixasse do tipo, o que foi isso? Eu já, assim, desse jeito, eu não me recordo, mas eu me lembro que nenhum sonho meu é lembrado. Eu durmo, há uma escuridão total e no outro dia eu me acordo. Nossa, eu tenho uma noite quando eu tenho sonho, é muito raro. Já tive alguns sonhos, não consigo me lembrar. Alguns eu me lembro na hora e depois esqueço. E outros eu tenho uma vaga lembrança, mas agora não consegui me lembrar de nenhum. Teve um muito inusitado que foi gerado por mim, eu tenho certeza, que eu gostava muito de uma série, então eu tive um sonho imaginando eu na casa
que aparecia na série, Eu vou arriscar a série. Posso arriscar? Conversando com as personagens da série, como se fosse muito íntimo de todo mundo. Só pode ter sido Charmed. Foi. Viu como eu conheço essa pessoa? Tomando um chazinho com biscoitos. Ai, meu Deus, na casa das Charmed. Na casa da Charmed. Na primeira temporada, segunda temporada. Na primeira, acho que foi na primeira. Com aquele elenco original incrível. Não tava todo mundo, eu tava com a... Não, o elenco que eu digo, não estavam as três. E a Phoebe, porque a Phoebe não veio? Não sei, eu só vi duas. A Phoebe deve ter ligado pra elas e dito quando ele foi embora. Vira a vassoura de cabeça pra cima. Literalmente, a casa das bruxas. Vira a vassoura. Pra ele ir embora logo, Gente, só o Zé. Não, eu tive um sonho já maluco, mas eu não me lembro assim, mais não, assim. Maluco é tu que me pede pra botar essa luz aqui atrás passando esse... Se não botasse essa luz passando, ele não descansava. Chegamos aqui, eu arrumei tudo, disse, olha Zé... uma luz parada, o que tem graça uma luz parada? Sei lá, eu prefiro. Mas voltando àquele nosso assunto então, sabe que eu lembro uma vez, isso já faz muito tempo, estava deitado sobre a cama do meu quarto, mas eu lembro que eu não deitei para dormir. Coisa de adolescente, tá? Se bem que não era mais adolescente, já estava trabalhando. Jovem adulto. Tu começou a trabalhar... muito cedo. Não tinha saído das fraldas ainda? Então assim, jovem adulto, eu estava deitado sobre a cama e assim, da cintura para cima eu estava sobre tu tava o sobre colchão. A cama? Deitado sobre a cama. Cara, eu achei que tu tava num colchão de prego que nem faquiro. Da cintura para cima eu estava sobre a cama, só que para baixo eu estava fora da cama, assim como se eu estivesse ajoelhado, escorado sobre a cama. Deu para entender a posição mais ou menos? Mais ou menos. Tá. É que isso é relevante porque aconteceu. E eu lembro, eu não sei explicar, tá? Parece que eu entrei num sono, uma coisa estranha. Eu lembro como se eu estava assim com os braços, eu comecei a sentir meus braços fazerem assim para frente, eu sentia como se meu corpo estivesse sendo puxado para cima da cama. E de repente, eu entrei assim, como se fosse numa velocidade hipersônica, num túnel escuro, totalmente escuro. E eu sentia que eu estava voando, porque eu lembro que eu sentia o vento no rosto, eu percebia isso, que tinha vento, por causa do meu deslocamento nesse túnel. E de repente, lá no fim do túnel, eu vejo uma luzinha, aquela luzinha veio aumentando, eu estava chegando no fim do túnel. Quando eu chego no fim do túnel, eu visualizo, lembro até hoje o número, 5 criancinhas, mas eram, sabe aqueles anjos barrocos das pinturas? Uhum. Eles tinham aquelas carinhas, aquele corpinho, era aquilo ali. E quando eu os vi, eles também me viram. E quando me viram, eles gritaram. Foi um grito assim de horror. E no que eles gritaram, esse caminho que eu fiz até lá, eu voltei. Foi como se desse rebobinasse toda a cena. E eu voltei. E quando eu voltei, eu percebi direitinho que eu caí sobre a cama. E aqui é que está a diferença. Quando eu voltei, o meu corpo não estava mais na posição inicial. Eu estava deitado sobre a cama. Isso eu nunca esqueci. Aí eu comentei com uma amiga minha, colega e amiga, o que havia acontecido. Ela olha para mim e diz assim, nossa Paulo, parece que tu tiveste uma projeção astral. E eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não. Aí eu fui ler a respeito de projeção astral e quando eu fui ler, eu percebi que foi muito semelhante ao que aconteceu comigo. Mas em nenhuma projeção falava em anjo, criança, nada disso. Aí eu volto a conversar com ela, perguntei teoria dela, teoria dessa minha amiga. Ela disse assim, Paulo, aquelas crianças realmente eram anjos. Eles estavam numa outra dimensão, em um outro lugar. Eu olhei para ela assim, como se fossem meus anjos da guarda. Elas, até podem ser, até pode ser. Só que eu entendi, eles têm permissão para, digamos assim, acessar aqui onde eu estou, mas eu não tenho essa permissão para fazer o caminho até eles. Eu posso invocar o meu anjo, eu posso pedir que ele me proteja, por isso que ele é um anjo da guarda, mas eu não posso ir até ele. E eu fui. Por isso que quando eu cheguei, eles levaram aquele susto, gritaram, e eu fui puxado de volta. Explicação da minha amiga. Eu me lembrei de uma coisa, não é bem sonho, tu nunca teve aquela sensação de estar quase dormindo
e de repente tem a sensação de estar caindo num buraco. Isso tem nome. Eu tenho anotado aqui. Vai contando que eu vou pegar aqui. Não, eu tive várias vezes, senti Eu várias até não. vezes isso. Porque é uma coisa muito rápida. Tu tá quase dormindo, daqui a pouco tu sente que tá caindo num buraco e tu te acorda. Isso. Nossa, sério, eu anotei tanta coisa. Olha isso aqui. Só que os nomes que a psicologia dá, alguns nomes são horríveis. Olha esse aqui. Síndrome da cabeça explosiva. Que isso, gente? Tá. Quem é que inventa esse nome? Mas primeiro veio Mas o que é a história? Isso já me aconteceu mais de uma vez. Eu também, assim, ó. mas agora faz tempo que acontece. Não, mas não, o que eu vou te falar não é isso que aconteceu contigo. Não, eu quero que tu fale isso que Esse aconteceu aqui. comigo. Tá, eu já vou achar. É que é assim. Ai, pronto. Teve uma vez que eu estava quase dormindo também. Essa é a semelhança. Eu estava quase dormindo, quase. De repente eu escutei uma explosão, mas era uma explosão, parecia um tiro. E eu tomei aquele susto e pensei, alguém deu um tiro aqui na frente de casa. E quando eu fui pegar o meu celular para verificar as câmeras em volta da casa, para ver se tinha alguém aqui, no jardim ou na frente da casa, nas redondezas, antes de fazer isso eu olho, os meus 2 cachorros, dos 3, 2 dormem no quarto, os 2 dormindo. Eu disse, não, esses cachorros acordam até com um trovão que está, né, lá 30 quilômetros daqui da cidade, não vão acordar com um tiro. Aí eu pensei, será que eu sonhei? Igual fui olhar nas câmeras, olhei a gravação, nada. Pedi para escutar o som, que eu lembrei, a câmera vai gravar o som do tiro. Não tinha som de tiro nenhum, mas bom, foi só na minha cabeça o tiro. E eu recordei de outras vezes que essa síndrome da cabeça explosiva, ela também, não precisa ser só tiro e explosão, o mesmo nome é quando é um grito. E eu também já acordei com gritos. Uma vez eu cheguei a chamar a minha irmã para perguntar se era ela. Chamei por telefone, ela estava dormindo. Eu, quando era mais jovem, eu dividi o quarto com a minha tia. E toda noite eu me acordava de madrugada e ouvia gritos que pareciam que vinham de uma casa lá no térreo, lá embaixo. E eram os gritos que não paravam, não paravam, não paravam, não paravam. E eu não sabia se era real ou se eu estava ouvindo aquilo, se eu estava sonhando, sabe? Mas era uma coisa angustiante, sabe? Até hoje eu não sei se era real ou eu estava sonhando. É que a cabeça da gente prega peças com a gente. Eu não conseguia dormir porque aquela coisa era angustiante. Às vezes é uma situação de estresse. Por aí. Eu lembro uma vez que eu estava na casa da minha irmã. Eu não sei se eu já não contei essa história aqui, inclusive. Estava na casa da minha irmã, Zé. Ela estava aqui, ó, na minha frente. Então eu olhava atrás dela, eu conversando aqui para ela, e meu olhar subiu. Quando subiu, ela me perguntou, sem virar para trás, ela perguntou: por que tu tá olhando para cima em vez de olhar para mim? E eu disse: eu estou vendo um bicho imenso no teto, mas esse bicho não pode ser real. Nem te assusta, porque não existe um bicho desse tamanho. Era uma aranha, só que era uma aranha assim do tamanho de um cachorro no teto dela. E eu fiquei olhando aquilo, mas eu não parava de olhar, assim, ela aqui e eu ali. Tá, mas estava escuro, tu só via o vulto. Não, tu via ele via perfeitamente. E aí aquilo sumiu. Na época eu contei pro meu psiquiatra. Tá? Pode fazer, ele vai fazer o sinalzinho. Só porque eu falei psiquiatra, vai fazer. Ó. Tá? Contei pra ele. E ele fez o quê? Psiquiatras, né? Me deu um remédio. Disse que eu tava alucinando. Tomei o remédio, o cara é médico. Contei pra ele, tomei o remédio. Porque não foi a única vez. Eu vi essa aranha. Eu vi um vulto passando. Uma outra vez eu vi que algo passou muito rápido. E a partir da medicação tudo isso parou. Tanto que depois de tomar a medicação, aquilo sumiu. Ele disse: pode parar a medicação agora. Acabou. Até porque a situação começou a se resolver também. Agora, tu sabe que essas coisas de enxergar coisas assim, eu sempre tive pavor disso, né? Claro, a gente fica assustado. Agora, mas levando para o lado espiritual, isso me contaram. A minha mãe, ela tinha mediunidade. Tudo bem, não há nada a ver com... E ela começou a trabalhar essa mediunidade. A dona Nair. Ia no centro espírita, tudo e tal, né? Mas um belo dia, no quarto do casal, ela viu um espírito atravessar de ponta a ponta no quarto.
Teu pai dormindo, ela acordada, ela só viu aquilo assim, ó. Nunca mais ela foi no centro espírita. Parou a desenvolvimento. Vamos fechar essa porta que eu tô abrindo. É o tipo da coisa que eu faria também, porque, pelo amor de Deus, eu não queria... Tenho pavor de ver essas coisas. Eu já ouvi em entrevistas com médiums, porque existem vários tipos de mediunidade. Então eu ouvi com esses que veem espíritos, eles dizerem algo semelhante ao que tu disse agora, ou seja, que te motivaria a fazer isso. Uma delas, que inclusive eu sigo no YouTube, acho bacana as palestras que ela dá e tudo. Uma delas, uma vez, tendo sido perguntada como era ver espíritos, ela olhou bem para a pessoa e disse assim: não é uma coisa boa. Ela disse dessa maneira: não é uma coisa boa. E aí isso surpreendeu o entrevistador, do tipo: mas como tu diz que não é bom? Ela disse: não, é porque as pessoas imaginam que a gente sempre vê aquele espírito branquinho, com as vestes, aquela coisa angelical, e por vezes não é assim que se apresenta pra gente. Ela disse que já viu pessoas, por exemplo, faltando um pedaço da cabeça. Isso é uma visão horrível, horrível. Faltando parte do corpo, imagina. A gente sabe que vocês devem mandar mensagens por outras vias, por WhatsApp, sim, até a gente recebe muita mensagem no WhatsApp e pelo Instagram. E também por coisas, mensagens particulares. Mas seria bom que vocês ao menos mandassem um emoji, um valeu pelo canal. Pelo campo de comentários do YouTube. Porque isso gera engajamento e para o YouTube é muito importante para ele divulgar mais o canal. Isso, pessoal, é uma orientação do próprio YouTube. A gente não está fazendo aqui nenhum lobby. Mas o que eu digo é assim, o YouTube todo mês nos manda um relatório. Aliás, não é todo mês, é toda semana. É o relatório da semana, ele manda para minha conta. Porque o dono do canal é ele. Eu não sou o dono do canal, é só porque eu criei o canal. Então ele manda para minha conta o relatório da semana, quantos interagiram, quantos assistiram, várias coisas. E dia desse surgiu essa questão, porque eu comentei que eu recebia muita mensagem, tudo, e a sugestão foi essa, que as pessoas deixassem então lá no campo comentário, nem que fosse uma carinha, um emoji, um joinha, ou uma palavra, valeu, bom vídeo, alguma coisa assim. E os comentários mais aprofundados, então... É porque eu estava dizendo um dia para o Zé, tem comentários que chegam no meu Instagram, ali no direct, né, no particular, e no WhatsApp, que são comentários que fica evidente que a pessoa não quer que outras pessoas saibam. Perfeitamente compreensível isso. São comentários pessoais. Né? São comentários pessoais que eu respondo com carinho, depois de pensar bastante. Não converso, óbvio, com ninguém a respeito. E as pessoas sabem disso, confiam, por isso que escrevem. Mas então reforço o pedido que o Zé fez. Ali no campo do YouTube, deixa um joinha, alguma coisa. Além do like. O like é importante, mas no comentário. Por quê, gente? Porque para o YouTube significa, poxa, olha como esse canal gera esse engajamento, essa conversa, essa troca. Vamos mandar para mais pessoas. Então, gente, nós vamos ficando por aqui. Esperamos que vocês continuem nos assistindo. Vou fazer de novo, né? Não, eu tô rindo. Eu tô rindo porque ontem eu estava assistindo um canal no YouTube que está crescendo muito. É um rapaz de Porto Alegre. Eu assisto o canal dele desde que... Ele sempre fez live. Ele nunca fez o que eu e o Zé fazemos, que é gravar. Ele sempre fez live. E às vezes eu entrava nas lives dele, e tinha 2 pessoas. Eu era a terceira pessoa. Já aconteceu de eu ser a única pessoa. E aí eu ficava com pena de sair. Ficava com pena. Então acredita que ontem ele falou isso? Porque ontem, quando eu entrei para assistir, quem é esse rapaz afinal? O nome do canal dele é O Observador do Tempo, é uma coisa assim. Ele pega um carro, sai a dirigir pelas cidades aqui da região para mostrar se o tempo está bom, se está para chover, não sei. Ele faz isso principalmente quando está se aproximando de um tempo ruim, para mostrar para as pessoas como está o tempo lá fora. E aí ontem foi muito engraçado que ele estava feliz, porque tinha 500 e poucas pessoas assistindo. Ele disse, gente, eu lembro quando às vezes eu olhava na tela do meu celular e aparecia, tem um assistindo, tem 2, e ele disse que pensava assim, tem que ser por pena, não tem outro motivo. E ele disse que uma vez uma pessoa realmente escreveu, não fui eu,
Embora eu já tenha pensado. Escreveu pra ele, cara, quando eu entro e vejo que tem pouca gente, eu deixo o celular ligado no teu canal e vou fazer outras coisas, porque dá pena de sair. Então, por que eu tô falando isso? Que o Zé tava dizendo, deixa o like, deixa o comentário, nem que seja por pena. Eu não disse isso. Eu tô dizendo, nem que seja por pena. Tá bom. Então, pessoal, até semana que vem. A gente agradece por vocês terem nos aguentado até aqui nesse episódio com esse assunto tão... Tchau, pessoal. Não posso esconder o Homem de Ferro lá. Tchau, pessoal. Não me imita. Mas olha aqui, ó. Aceno sincronizado. Olha que coisa linda. Imitão. Até a próxima vez. Tchau. Tchau, tchau.